Bom dia, bom dia. Estamos aqui juntas para um novo encontro, o primeiro encontro de novembro, já findando o ano, e vamos hoje viajar. Viajar de trem. Hoje é a nossa escolha. Meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou assistente social, coordeno um grupo de voluntários contadores de história no hospital, e hoje eu trouxe um pouquinho dessa música, do que ela representa. Ana Vilela, a autora, ela utiliza a metáfora do trem-bala para representar a rapidez e a passagem da vida, ressaltando a importância de valorizar o presente e os vínculos afetivos. Inspirada por uma conversa com seu avô, que ela o denomina de mestre dos magos, sobre o distanciamento dos amigos, momento que estava triste com a desilusão amorosa. Ela começou a dedilhar a letra, encaminhou para uma amiga que repassou para outra e, de repente, ela estava no YouTube, com um número enorme de visualizações. E onde as pessoas passaram a perguntar de quem era essa música. A artista transforma essa preocupação em um convite para priorizar as relações e os pequenos momentos do cotidiano. Isso fica muito evidente com os versos como é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que reforçam a necessidade de cultivar afeto e a presença junto às pessoas queridas. A música também questiona a busca por conquistas materiais, destacando que a verdadeira riqueza está nas experiências compartilhadas. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Além disso, a canção valoriza o processo e o aprendizado ao longo da vida, como mostra o trecho. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. O tom acolhedor e reflexivo da letra, aliado à simplicidade das imagens que passam por nossa cabeça, faz com que a mensagem de Trem-bala seja universal e acessível, tocando diferentes públicos. O sucesso viral da música se tornou um lembrete constante de que somos passageiros e o que é o mais importante são os laços e memórias construídos ao longo do caminho. A música também teve sua adaptação e virou um livro infantil. Aproveito para mencionar a ida de Lô Borges, que pegou seu trem azul, deixando a música à eternidade. Também se chamavam homens e sonhos não envelhecem, não envelhecem. Indicar o livro infantil também, que eu acho interessante, já que quem está falando de trem, Trenzinho Azul, de Mabel Veloso. E assim eu finalizo a minha participação e convido a todos vocês para entrar em suas cabines e recorrer ao grande universo para se inspirar e tocar o coração das pessoas. Bom dia, Célia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Já sou eu? Bom dia, eu sou paciente da querida doutora Clarissa e sou novata aqui no grupo, né? Mas estou muito, muito feliz de estar aqui. E vamos continuar embarcado nessa viagem, porque não é uma viagem de longas distâncias, mas é uma viagem interior, uma travessia pela vida, pela alma e pelos afetos, guiada por uma canção simples, mas profundamente tocante. Trem-bala, de Ana Vilela, como já disse Claudinha. Ela não imaginava que suas palavras se tornariam um hino de amor, de cuidado e de consciência. Sem grandes produções, apenas voz e violão. Ana Vilela deu forma a algo que é de todos nós, o desejo de viver de modo mais humano. Não é ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Esses primeiros versos já nos ensinam algo essencial. A vida não é sobre possuir, mas sobre partilhar. Não é sobre conquistar, mas sobre se conectar. Não é sobre o que temos,
mas sobre com quem caminhamos. A metáfora do trem-bala nos acompanha como um espelho. A vida passa veloz, intensa, e muitas vezes estamos tão distraídos, correndo atrás de metas e promessas, que esquecemos de olhar pela janela e apreciar a paisagem. Não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Essas palavras nos convidam à pausa. Na pressa do mundo moderno, onde o tempo parece escapar pelos dedos, essa música soa como chamada presença. Eu sempre fico emocionada. E presença na dimensão espiritual é mais do que estar fisicamente em um lugar. É habitar um instante com o coração desperto. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Quantas vezes deixamos para depois o abraço, a ligação, a palavra? Quantas vezes passamos por quem amamos sem realmente vê-los? A canção nos lembra que o agora é o único tempo que realmente existe. Há nesse trem-bala uma mensagem espiritual profunda. Ela nos fala da impermanência, da finitude, mas também da transcendência. Somos passageiros, sim, mas passageiros conscientes podem escolher como viajam. Podemos atravessar a vida com pressa e distração, ou com gratidão e presença. É sobre esse abrigo e também ter morado em outros corações. Essa talvez seja a mais bela tradução da espiritualidade. Ser abrigo, acolher, cuidar, escutar e ter morada. Deixar que o outro também nos transforme. Quando ouvimos Trem-Bala com o coração, percebemos que ela não fala apenas da brevidade da vida, mas da beleza que existe no efêmero. A flor que desabrocha e murcha, o sorriso que passa, o pôr do sol que termina. Tudo é sagrado quando olhado com atenção. Como disse a própria Ana Vilela, essa música é um lembrete para mim mesmo. A vida é curta, então abrace mais, viva mais, ame mais. E é exatamente esse o convite que podemos levar desse encontro. A espiritualidade não está distante nem escondida. Ela se manifesta nas pequenas coisas, no olhar que acolhe, no gesto de bondade, na paciência, na ternura, na presença. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente só é passageiro prestes a partir. Esses versos finais despertam sabedoria. Reconhecer que somos passageiros não diminui a vida, a intensifica. Cada dia uma presente, uma oportunidade de aprender, servir e amar. Agora convido a todos a um breve instante de silêncio. Inspire e feche os olhos por alguns segundos. Lembremos de alguém que amamos. Agradeçamos por essa pessoa, pela vida que pulsa, pelo tempo que ainda nos é dado. E aí, a gente agradece, Célia, e traz uma coisa interessante quando você fala sobre a beleza do efêmero, que a gente às vezes não se dá conta, né? Sabendo que aproveitar os detalhes de uma viagem é o que a torna inesquecível. Muito obrigada. E, Fernanda, vamos aproveitar essa sua viagem. Traga um pouquinho do que você pensou, imaginou e que nos enche de alegria. Bom dia. Oi, Claudinha, bom dia. Bom dia, grupo. Que alegria estar por aqui. Estou viajando, chegando em Porto Alegre.
Sou da Serra Gaúcha, sou terapeuta, sou professora, empresária. E para mim, essa música, ela fala muito sobre a gente viver o dia de hoje, né? Quantas dores, quantas tristezas nós temos de experiências do ontem, assim como temos alegrias também. E quantos anseios, quantas projeções, quantos sonhos nós temos do dia de amanhã, né? E o único tempo real que nós temos é hoje. E aí trago uma provocação para o pessoal. É uma provocação que eu procuro trazer para o meu dia a dia. E se hoje for o último dia dessa jornada? E se eu só tiver hoje? Né? Se hoje serão as minhas próximas últimas 24 horas? Né? O que será que eu gostaria de fazer? Com quem eu gostaria de falar? Qual é a comida que eu gostaria de comer? Qual é a qualidade que eu daria para o meu dia? E aí a gente pode trazer, assim como trouxe a Célia, de será que tem algo que eu preciso dizer para alguém que eu ainda não disse? Né? Será que eu preciso organizar alguma relação? Nós não temos, na forma humana, a consciência do que nos espera depois daqui, além daqui, se é que algo nos espera. Mas se é que esse algo nos espera e a gente veio aqui para realizar algo, essa pergunta ela mora dentro de mim. Será que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer? Será que eu estou ocupando o lugar que eu nasci para ocupar? Será que eu estou conseguindo organizar o que essa jornada de matéria, esse personagem Fernanda veio vivenciar? E se eu tivesse que me perguntar agora, vamos supor que chegasse agora ou o meu juízo final, ou a minha nave espacial que veio nos buscar, né? Se agora terminasse e eu olhasse para as minhas últimas 24 horas, será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Será que esse era o meu caminho? Será que essa era a minha jornada? Será que eu seria convidada a fazer a passagem da matéria para o espírito, de um lugar leve, onde eu olhasse e dissesse para mim mesma, era isso que eu tinha que ter feito? Muitas vezes a nossa pergunta sobre propósito, sobre karma, sobre vivência enquanto ser humano, é essa, né? Será que eu vim fazer o que aqui? Mas será que eu estou fazendo o que aqui? E talvez quando a gente encontre esse fluxo de fazer realmente o que a gente nasceu para fazer, a gente aproveita esse trem bala, né? Com todo o conforto que ele tem e com todas as paisagens que passarão na janela. Porque nós caminhamos todos na mesma direção, de viver essa experiência humana, essa experiência terrena, com todas as dores e alegrias que a experiência traz. Então, que possamos nos perguntar se está valendo a pena, se eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer, se eu me sinto surfando as ondas da vida, nesse mar que vem, que vai, que às vezes a gente toma caldinho. Aqui no sul fala caldinho, não sei como é que fala aí em Salvador, viu? Aqui quando a gente vai no mar e a onda nos leva, a gente diz que tomou um caldinho. Então, será que a gente está tomando muito caldinho ou está conseguindo surfar essas ondas? Né? Acho que essa fica a mensagem para mim dessa música. E essa provocação que a gente pode se fazer diariamente, né? Será que eu estou surfando? Será que eu estou tomando mais caldinho? Será que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer? Para mim é sempre uma honra fazer parte desse grupo. Muito obrigada e até daqui 15 dias. Obrigada, Nanda. Que bom a gente tem você. Olha, aqui não é só caldinho, não, é caldo mesmo. E, e as pessoas fazem. Eu quero dizer o quanto é importante a gente ter consciência dessa viagem, né? O que é que a gente está fazendo aqui? Será que todos nós fazemos essa pergunta? E o que será que Juliana e Kelly trazem para a gente nessa viagem? Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui hoje na companhia da Kelly, que está integrando esse nosso grupo. Vou virar aqui para cá, depois eu passo para ela. Então, eu me chamo Juliana, sou professora de yoga, moro aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Veranópolis, e eu vou trazer para vocês um olhar dentro da filosofia do yoga, que é aonde eu estudo, é onde eu me encontro e é onde preenche as lacunas no meu coração. Então, que essas palavras possam chegar de uma forma bem aveludada aos ouvidos de vocês.
A vida é mesmo trem-bala. E sim, nós somos apenas os passageiros desse trem. Essa canção nos convida a refletir sobre o tempo, sobre o que realmente importa, sobre a importância das coisas e sobre como, no meio dessa travessia, a nossa mente tantas vezes se perde. Ela se perde no que já passou ou no que ainda não chegou. E é justamente sobre essa mente que o yoga fala com tanta sabedoria. No Yoga Sutra, aonde tem o estudo de Patanjali, que traz o yoga na sua ordem para que a gente tenha um melhor entendimento, o segundo sutra do primeiro capítulo vai falar aonde encontramos essa essência, aonde existe o caminho do yoga. Esse sutra é muito importante. E não que os outros não sejam, mas esse introdutório ele é maravilhoso e fala sobre esse trem, que ele diz assim: Yoga Chitta Vritti Nirodhaya. O yoga é o cessar das flutuações da mente. Chitta é a mente. Vritti são os movimentos. As ondas e Niroda é o apaziguamento, a quietude, a calma. Quando as ondas da mente se acalmam, o lago inteiro se torna claro. E podemos ver o fundo. Podemos ver que realmente quem realmente somos. Esse é o estado de presença, de clareza, de silêncio interior. É o instante em que somos apenas testemunhas da vida, sem querer mudá-la, sem querer fugir dela. Mas, na maior parte do tempo, a nossa mente está longe desse estado. Ela viaja o tempo todo, para trás e para frente. Quando ela revisita o passado, trazendo memórias, arrependimentos, como poderia ter sido diferente ou ter feito diferente, ela nos arrasta para um lugar que já não existe. E quando ela projeta desejos, expectativas, planos, idealizações, ela nos leva para um futuro que também ainda não é. E assim, entre o passado e o futuro, a mente se inquieta e fica agitada, e o presente se perde. Mas o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. É o único tempo onde podemos sentir. Sentir o corpo, a respiração, o coração, a vida que pulsa agora. Agora é o primeiro sutra de Patanjali, quando ele fala de estarmos na presença. E para ilustrar essa ideia, quero compartilhar com vocês uma imagem. Se o Henrique puder colocar aí para nós, eu agradeço. É uma imagem que toca profundamente a minha consciência. Assim como a Célia falou, de viver na consciência, né? De perceber esse estado do corpo, de como a gente está. Então, essa imagem trazida pelo místico, mestre espiritual, filósofo Gurdjieff, ele nos convida a imaginar que somos como uma carruagem. A carruagem representa o corpo, os cavalos são as emoções, o cocheiro é a mente e o passageiro é a alma. Quando a mente, o cocheiro, está distraído, disperso, quando o cavaleiro, as emoções estão desgovernados, sem um lugar para correr, a carruagem perde o seu rumo. Mas quando o cocheiro aprende a ouvir o passageiro, a alma, ele conduz o corpo e as emoções com sabedoria e harmonia. Esse é o estado do yoga: corpo, mente, emoção e alma caminhando juntos na mesma direção. E para que possamos experimentar isso mesmo na prática, o que é estar presente? Muito obrigado pela partilha da imagem, Henrique. Eu quero convidar vocês para uma experiência, para uma vivência. Então, coloquem firmes os pés de vocês no chão e as mãos sobre as pernas. Deixa eu até tirar meu óculos. Eu vou convidar vocês a se conectar com esse corpo, com essa matéria. Então, apertem bem os punhos de vocês, fechem bem as mãos assim, ó, bem apertadas. Fechem os olhos, mantenham uma respiração fluida. Vão apertando também os músculos dos braços, dos ombros, do peito, das costas, do pescoço, do abdômen,
do quadril, aperta o assoalho pélvico, contrai as coxas, contrai as panturrilhas, aperta os dedinhos dos pés como se quisesse fechar um punho também com os pés. E agora faz uma respiração aonde tu consegue sentir esse ar mais preso lá dentro. Realmente presinho, curtinho. E agora faz uma careta bem apertada com o teu rosto, como se tivesse chupado um limão. Aperta, 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 aperta bem. Agora relaxa todos os músculos. Solta as mãos e faz uma inspiração, relaxando todos os músculos do teu corpo. Respira bem fundo e solta o ar pela boca. E vem abrindo os olhos. Essa é a nossa morada. É o corpo presente. É a vida se expressando no agora. É nós. Só conseguimos nesse estado quando a gente sente aonde estão os nossos pés, aonde está o nosso corpo e aquilo que estamos sentindo no agora. É só sentindo que estamos vivos. Muito obrigada. Namastê. Claudinha, tu passa para Cláudia, Kelly? eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, viu? Eu vou fazer o trem piuí, piuí, piuí. Para vocês que chegaram agora e estão sentindo falta da nossa comandante, ela está viajando pelos trilhos do destino, que a leva a várias estações. Mas vamos esperar um pouquinho, ela vai chegar de surpresa. E aí a gente vai dar continuidade a você, Kelly. Bom dia, pessoal. Então, eu me chamo Kelly, sou astróloga, numeróloga. Eu gosto de dizer que eu sou estudante, né, de astrologia, de numerologia, aqui de Veranópolis também. Eu fico aqui com as meninas no Prana Energia Vital. Então, essa música, né, tão linda, tão acolhedora, no momento que a gente ouve uma frequência, eu diria, uma frequência alta, né? E a parte que eu chamo a atenção é a seguinte: é saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar, então fazer valer a pena. Não tem como na minha fala não ter o universo, né? Aquele que eu sou encantada. E que sim, ele nos traz um, um mapa onde nos traz um direcionamento. E aí, quando a gente olha aquele mapa, aquela impressão do meu ser no papel, o que eu faço com aquilo? Como eu posso colocar em prática todos os dias? Porque a vida é trem-bala e ela passa. E aí, quando eu penso em colocar em prática nos desafios do dia a dia, naquela pessoa a qual eu tenho convívio e tenho os desafios, lembrar que aquela pessoa, ela tá ali para nos mostrar algo do nosso mapa, algo que tá ali como desafio, como aprendizado. E aí muitas vezes nos atendimentos as pessoas nos procuram por sentir dores, né? Porque a gente já percebe que chegou num limite que a pessoa não suporta mais, que a pessoa precisa de uma ajuda. E aí, muitas vezes, eu com esse universo, com essas informações, também me pego, né? Tentando aprender no dia a dia, às vezes tropeçando, às vezes tendo ânimo, às vezes desanimando. Mas aí, quando a gente olha que é possível sim fazer algo, é fazer valer a pena. E quando a gente olha para trás, é perceber que o aprendizado aconteceu, ou então a nossa consciência se expandiu, e aí conseguir passar isso para as outras pessoas, ter um acolhimento, talvez o nível de paciência um pouquinho melhor, fazer valer a pena.
mas nós nos esquecemos que no dia a dia, na confusão, somos às vezes abduzidos nas redes sociais por tantas informações e esquecemos do nosso universo, aquilo que faz valer a pena, que é sentar, tomar um chimarrão às vezes, filosofar, como a gente gosta aqui muito no Prana, e entender um pouquinho de cada dia. Que sim, a gente está numa jornada de aprendizado. Se daqui a gente não leva nada, a gente não leva bens materiais, a gente não leva o nosso corpo, a gente leva apenas a nossa consciência. Então, sim, fazer valer a pena. E que cada um consiga encontrar a sua ferramenta que faça sentido, que traga o entendimento, para que a nossa vida, para que a nossa jornada, a nossa viagem nesse trem-bala faça a diferença no nosso universo. E quando eu falo no nosso universo, eu falo com as pessoas que a gente convive, com quem a gente veio ter os grandes aprendizados da vida, o que essa alma veio buscar. E saber que sentir o infinito é fazer parte desse universo que está contando com a nossa energia. Porque a junção de toda a nossa frequência é que faz acontecer as coisas lindas do universo, mas também os desafios que acontecem no universo, né? Quando a gente pensa em algo que atinge a humanidade como um todo, como o Covid, por exemplo, que aconteceu e que ainda traz a sua herança, nós fazemos parte dessa junção do ocorrido. E todos nós passamos por um perrengue, um pouquinho mais desafiador, um pouquinho menos, mas todos nós contribuímos para que isso acontecesse, para que a nossa humanidade chegasse ao patamar que está e talvez subisse um degrau, um aprendizado a mais. Então, é fazer valer a pena. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você, Kelly, bem-vinda. E eu vou convidar outra pessoa, mas eu vou lembrar de outra música que fala de trem. Você entrou no trem e eu na estação, vendo o céu fugir. E o meu coração, embora finja fazer 1000 viagens, fica batendo parado naquela estação. E é assim nessa estação que está chegando Romilza Medrado. Bem-vinda! É com você. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Pena que nem sempre a gente acompanha a, a delícia do que vocês trazem, a preparação do que vocês trazem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha religião, nós que trabalhamos com pessoas todos os dias e trabalhamos com as dores deles, nós costumamos dizer que a vida vale a pena em qualquer circunstância. Porque até quando as dores são grandes, elas também são mestras, elas também ensinam. E nesses encontros aqui, o que eu tenho percebido é que vocês conseguiram agrupar pessoas que verdadeiramente, de uma forma eclética, de uma forma bonita, trazem a sua sensibilidade para cada uma com o mesmo tema, mas, na verdade, no fundo, a vida realmente é um trem-bala, mas um trem-bala que tem paradas, e cada parada delas nos traz o enriquecimento e o alicerce para a vida, né? Para uma construção. Então, o que eu posso dizer hoje aqui rapidamente, porque infelizmente eu só quis vir participar porque eu sei da importância disso aqui, eu sei porque a doutora Clarissa também me incluiu aqui nesse grupo, é dizer para vocês que independente do credo, independente da filosofia, independente da formação de cada um de nós, a vida ela é muito importante.
ela deve ser sempre importante. E ressaltar isso entre pessoas adoecidas, num mundo onde as coisas feias se exaltam, onde as redes sociais, as mídias, os meios de comunicação exaltam tanta coisa ruim. Ver pessoas trazendo mensagens como essas, deixando os corações das pessoas mais leves. Eu gostaria mesmo que isso aqui tudo tivesse uma amplitude muito maior, que esse período de 1 hora fosse aí amplamente divulgado por todos os meios de comunicação. Um axé para todos vocês, que Olorum abençoe a cada um de vocês, trazendo em suas vidas muita luz, muita paz e, acima de tudo, muita paciência, perseverança, porque a vida vale a pena. Axé. Obrigada, Romilson, é um prazer. Saiba que, pelo fato de ser encontros com espiritualidade, Vem cá, vem tudo cá. que fala do bem é bem-vindo. Mas eu vou cantar uma outra música para você chegar, doutora Clarissa. Já vai, E essa vem. música é linda, Ó, vem cá. porque ela fala do trem Vixe, mineiro. Maria. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade à noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. E assim eu lhe recebo, a comandante dessa nave, desse trem, desse carro, desse ônibus, que conduz a gente com o maior carinho. Bom dia! Bom dia! E esse trem-bala é maravilhoso. Eu acho que assim, esse tema nos traz para a coisa mais importante, que é a impermanência da vida, né? E essa impermanência, ela nos lembra que tudo passa, né? Tanto as coisas ruins passam, como as coisas boas passam. Então a gente tem que aprender a ter paciência para esperar que as coisas ruins passem e tem que ter presença para aproveitar cada coisa boa que acontece conosco, como são esses nossos encontros. E amanhã nós vamos estar lançando o nosso livro aqui Piuí, no piuí, Rio. piuí. Sara e eu vamos estar aqui e aí a gente vai combinar para fazer o lançamento aí na Bahia de novo. A gente vai pegar uma data bem especial para fazer aquele evento lá na Pupileira, que vai ser linda. Maravilhoso. Eu só tenho gratidão para vocês. E eu vou passar para a Sarita, que está aqui bem na minha frente, linda, maravilhosa. Ó, Olá! Estão me escutando? É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui no Congresso da SBLC no Rio de Janeiro. Eu sou Sara Nanda, médica paliativista. Uma honra participar dessa família. Eu acho que todos aqui já falaram muito bem sobre esse tema, sobre essa música linda. Essa música realmente ela pega a essência aí de muita coisa que é verdadeira e que a gente precisa se lembrar, porque uma coisa tão simples como viver o agora não é algo que a gente se lembre todo momento. Então, a gente precisa cultivar, né, na visão hindu oriental, que é onde eu tenho minha ascendência, a gente fala que a gente precisa cultivar o mindfulness. E o mindfulness, que hoje está então, né, na moda, que já tem estudos mostrando que consegue melhorar vários desfechos da saúde, vários, né, que a gente que é facilmente treinável, no sentido que qualquer pessoa de qualquer religião pode aprender a praticar o mindfulness. E o que é o mindfulness? Ele fala disso, de você ter a presença em cada minuto, em cada segundo, você ter consciência do seu corpo, você ter consciência da sua mente, dela não ficar nem no passado, nem no futuro, dela estar no agora. E isso faz tantos benefícios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para as pessoas à nossa volta, né? E hoje, nesse mundo digital, moderno, que a gente fica aqui, lá,
é tão difícil a gente cultivar esse mindfulness. E por isso que a gente tem que se relembrar. E eu acho que essa música da Ana Vilela, ela nos relembra disso. Peraí, gente, vamos focar no agora. E na filosofia hindu, tem uma historinha, Cláudia sabe, que eu adoro também, os contos. Claro que não sou uma contadora de história tão magnífica como a Claudinha, mas eu gosto de sempre trazer um conto. E tem esse conto hindu que fala exatamente sobre esse cultivo, né? Vou ler aqui para vocês. Na verdade, assim, é uma história bem pequenininha, mas é bem emblemática. Tinha um discípulo que chegou para o mestre, né? Lá na Índia a gente sabe que é muito comum essa cultura do guru e do discípulo, né? E eles têm um grande respeito pelos gurus, pelos mestres. E aí, esse discípulo chegou, mestre, qual é o segredo da paz? E aí o mestre sorriu e falou assim, tipo assim, não falou nada, na verdade falou assim, peraí que eu vou te dar um exemplo. Pegou um copo d'água, encheu até a borda e caminhou lentamente com esse copo, sem derramar uma gota. Caminhou lentamente. O discípulo observou em silêncio. Então o mestre disse, a paz nasce quando aprendemos a caminhar na vida como se carregássemos um copo cheio de água. Cada passo exige presença. E isso é a essência do mindfulness, né, gente? Que é exatamente isso. Quando você está carregando um copo de água, preocupado para não derramar uma gota, você está super presente. Todo o seu corpo, toda a sua mente, você está ali. Ele tem que. Não pode transbordar. Vamos caminhar. Cada passo que você dá um passo consciente de tudo. E é isso, né, que é a cultura do mindfulness, do valorizar o momento presente, da gente realmente estar presente no momento. Então, eu acho que quando a gente... E ele fala, né, desse caminho, né, de atravessar a vida. Então, quando a gente está no futuro, a gente vai derramar esse copo. Quando a gente está no passado, a gente também vai derramar o copo. Mas se a gente está no presente, a gente consegue atravessar a vida com equilíbrio, né? E isso que prega o Vedanta, né, a filosofia hindu. E a Júlia trouxe a analogia da carruagem que eu amo, que quando a gente fala do Gita também, a gente fala muito, né, dessa analogia, e o Gita traz várias passagens também sobre a importância do presente. Uma das passagens fala, né, apenas a ação que está diante de você pertence a você. O fruto da ação não está mais nas suas mãos. Permaneça centrado no presente. Ele fala muito isso, né, quando a gente fala do Karma Yoga, no momento que você faz a ação, você tem que entregar o fruto da sua ação. Você não é mais dono daquela ação. Então, você tem que estar focado na ação. Então, o Karma Yoga é muito isso, né? Você fazer a ação sem esperar nada em troca, sem preocupar com o que vai acontecer com esse, né? Com esse fruto dessa ação. É você estar ali entregando aquela ação à divindade, ao universo e tendo essa paz interior de que no momento que você fez a ação, você estava presente. Depois, ela já é do universo, ela não é mais sua. Né? Então, essa que fala muito o Gita, né? De você não ter apego ao fruto da ação, você não ficar lá pensando no futuro, nem no passado. E tem um outro verso também no Gita, que fala que a quietude interior é a porta da sabedoria, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estar presente no nosso mundo, a gente tem que estar presente dentro da gente. A gente tem que cultivar esse mindfulness interior, da gente, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente está em paz, a gente está consciente do nosso eu, que é muito mais do que o simples eu, é o eu eterno, é o eu divino. Então, isso que prega muito o Vedanta também, isso que eu queria trazer aqui hoje, nessa falinha breve, porque eu estou aqui no congresso com as minhas duas filhas, tentando viver um momento presente com elas e também o congresso, ou seja, não é o que prega o mindfulness, está, mas pelo menos no momento que eu estou com elas, eu estou inteiramente com elas. Né? E isso me traz essa paz, isso é um sagrado para mim, né? Estar com minha família. Então, por mais desafiador que seja trazer as meninas para o congresso, Belzinha também está aqui, né, Clarissa?
Mas é muito maravilhoso, cada momento delas. E a criança, né, gente, ela traz esse presença, porque a criança é agora. Não tem essa de você ficar vivendo no futuro, ou de você viver no passado. Você tá ali, você tem que estar presente. Nem existe para criança, exatamente. Clarissa tá falando aqui, o futuro não existe para elas, é o momento. E aí você aprende que você tem que viver naquele momento. E é muito, muito maravilhoso isso. Então, eu acho que assim, né, as crianças nos ensinam diariamente. Então, eu vou lá ficar um pouco com as minhas meninas e vou deixar, fiquei muito feliz que o Padre Lázaro entrou. Vou passar a palavra para a Claudinha de volta, que está hoje aí conduzindo, e vou passar também o celular de volta para a doutora Clarice. Namastê a todos. Namastê. E como eu tenho que sugerir, porque agora a gente está E passando de Lázaro, música em querido, música. deixa eu só dar um beijo nele. E vamos de música para receber Padre Lázaro. Eu tinha falado de Lô Borges. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. E é assim, Padre Lázaro, que a gente lhe recebe nessa grande viagem. Bom dia, Claudinha, bom dia, Clara, bom dia, Nanda, bom dia, Sara, bom dia todos que estão aqui, as IAs, né? Todos os amigos. Não deu para ver direitinho todo mundo que está aí, mas a alegria de saber que tem muita gente aqui conosco e é sempre uma honra estar com vocês. Eu estava celebrando, e aí na correria, celebrando, atendendo confissões. Claudinha, nosso encontro ainda está para acontecer. Mas estou aqui na Capela do Campo Santo, nesse dia, depois de toda uma maratona que rezamos domingo passado pelos nossos falecidos, e hoje estamos aqui vivendo esses dias muito especiais. Rezar também por uma amiga muito querida aqui ligada à Santa Casa, a doutora Nila, a mãe do doutor Eduardo, que faleceu, e tantos outros irmãos e irmãs que queremos rezar e entregar a graça de Deus. Com certeza, obrigado, Sarinha, pelo carinho e tantos outros. Quando a gente fala, né, essa música ela é muito, muito especial. Eu já trabalhei muitas vezes, até nas missas, de cantar essa canção para nos ajudar a pensar, porque muitas coisas são importantes e às vezes a gente não se dá conta, né? E muitas vezes nós temos essa lógica, né, de que as pessoas têm que, como ela diz, né? Não é saber ter as pessoas do mundo tudo para si, né? Às vezes a gente quer tudo para nós, a gente quer tudo que a gente quer ser o centro das atenções, né? Mas é também ter a certeza de que em algum lugar também tem alguém que zela por nós, alguém que olha por nós, e que é nossa tarefa também zelar pelos outros, é nossa tarefa também cuidar dos outros. Estamos aí na COP30, né? Pensando no clima, no cuidado para com o mundo, cuidado para com o clima, cuidado com a natureza. Se a gente não cuida, se a gente não pensa que este mundo é para todos nós, se a gente fica nesse egocentrismo tão profundo de achar que tudo gira em torno de nós, não, nós precisamos no circular o amor, circular, né, fazer as coisas, né, escutar também escutar a voz do coração, escutar o que está, né, pegar esse trem azul, como Claudinha lembrou, né? E aí o trem pode ser azul, amarelo, vermelho, mas ele é um trem-bala, né? Na verdade, que passa, né? E como a vida passa, como o trem-bala, como o mundo passa tão rápido, nós precisamos aproveitar o mundo de forma tão profunda, tão verdadeira, tão cheia de Padre Lázaro caiu, eu acho. É. Cortou aqui, mas já voltei. Né? Faz cair a chuva sobre nós, faz brilhar o sol sobre nós, né? A graça de Deus, né? A gente não pode ter tudo, mas tudo que a gente tem, a gente pode colocar a serviço uns dos outros para poder construir um mundo melhor, para fazer valer o amor, a paz, né?
Eu gosto quando a música diz: segura teu filho no colo, né? Segura aquilo que é importante para você no colo, para poder acariciar, dar amor, ninar, né? Fazer o filho, a mãe, o esposo, a avó, o amigo, aquilo que nos é valioso, que é importante. A gente precisa dar colo e ganhar colo também, né? Nesse sentido de amar, mas deixar-se amar também, né? Sentir-se amado também. Às vezes nós somos tão profundamente egoístas que não nos deixamos amar, né? Às vezes até queremos expressar amor, mas não queremos mostrar também as nossas debilidades, limitações, fraquezas, e todos nós temos possibilidade também dessas fraquezas. Então, a vida é trem-bala realmente, né? E cada tempo, cada passo vai nos convidando justamente a refazer o caminho, a olhar o horizonte com um olhar de amor, de paz, de verdade, de luz. Então, eu quero desejar a cada uma nessa manhã, nesse dia 7 de novembro, desejar a paz, a harmonia, a bênção, a fraternidade, convidar cada um de nós a fazer essa consciência de que precisamos respirar e fazer respirar o amor, precisamos transpirar a paz, precisamos fazer com que o mundo alcance níveis, né, de pureza do ar que permita que todos os homens e mulheres possam se sentir parte integrante desse universo, né? Nós somos em uma poesia que diz assim: você é filho do universo, irmão das estrelas e astros, né? Você merece estar aqui. Então, somos todos filhos do universo, somos irmãos das estrelas, dos astros, irmãos uns dos outros, merecemos estar aqui, mas merecemos também valorizar o outro, porque o outro também merece estar aqui. Então, é nosso dever valorizar cada um. Que Deus abençoe Clarissa, por essa iniciativa tão especial, abençoe o nosso próximo livro, né? Está aí já chegando esse carinho tão especial, esse projeto de amor que vai crescendo. E a todos aqueles que têm acesso a esse vídeo, que Deus abençoe, proteja, ilumine, encha o coração de amor, de paz, e que saiba sempre, em algum lugar, tem alguém que zela por mim, por você, por cada um de nós. Deus é sempre o grande zelador, o guarda de Israel, aquele que não dorme nem cochila, porque está sempre vigilante em favor de todos nós. Deus abençoe, muita paz. Muita paz sempre. Obrigado por falar e trazer sempre o amor. É nosso grande fundamento, é o que nos alimenta. Esses encontros, falando de amor, nos coloca na mesma sintonia, na mesma condição. E aqui a gente vai ouvir o vídeo, né, Henrique, que Joyce mandou. E isso é importante, porque Clarissa sempre ressalta a importância dela por ter nos colocado no YouTube. E ela sempre traz uma música, e eu acho que ela mandou um vídeo. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Primeiro, Om Shanti é para nos lembrar que somos seres espirituais de paz. E o segundo, para lembrar que nós pertencemos ao Ser Supremo, à Alma Suprema. E terceiro, que podemos contribuir com o mundo por meio das nossas vibrações de paz. E a canção de hoje é sobre ser humano e ser um anjo, entre humanos e anjos. Os anjos ouvem quando estamos quietos. Hoje em dia só a dor e tristeza, e o amor espiritual se perdeu. Então, como emanar luz para o mundo? É possível um ser humano por todos
te contar. Humanos pedem, anjos confiam. Humanos analisam, anjos sabem. Humanos esperam, anjos criam. Humanos julgam, anjos discernem. Humanos separam, anjos abraçam. Humanos corrigem, anjos inspiram. Humanos aprendem, anjos se lembram. Humanos processam, anjos se tornam. Humanos mensuram, anjos doam. Humanos explicam, anjos conciliam. Humanos defendem, anjos aceitam. Humanos detectam, anjos curam. Humanos amam, anjos zelam. Humanos criticam, anjos empatizam. Humanos pensam, anjos sentem. Humanos especulam, anjos realizam. Humanos ouvem, anjos escutam. Humanos falam, anjos não. Anjos são. Anjos são. Que lindo, que lindo. É sobre esse amor, eu acho que é desse combustível que a gente precisa se alimentar. Célia pediu para fazer uma finalização e eu vou depois encerrar. Pois não, Célia? Diante de tanta beleza, eu quero dizer que precisamos sair desse encontro mais conscientes da beleza de cada instante, mais dispostos a amar, mais atentos ao que realmente importa. Porque a vida é trem-bala, mas o amor é o trilho que permanece. Obrigada a todos. Muito E feliz em estar aí, aqui. que bom, Célia, que bom que a gente se encontra. A gente sempre pensa no tempo e o tempo acaba sempre deixando a gente com mais uma novidade, porque a gente sempre acha que não vai dar tempo ou que vai passar o tempo. E a gente está aqui mais uma vez. Eu agradeço a todos que estiveram presentes e diante da circunstância, com os nossos passageiros em algumas estações, a gente vai finalizar com a música Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. É isso, gente. Muito obrigada e até daqui a 15 dias. Um beijo. Obrigado, Clarissa, por essa oportunidade.
Deus abençoe. Eu deixei em Finalizamos? aberto. Não, eu deixei em aberto porque eu finalizei, mas eu não tive o retorno aqui, mas É, ainda tá aberto aí. Deus é sobre abençoe. isso, é sobre isso. Então, Deus abençoe a todos, proteja, muita luz, muita paz.